Você está de chuca? Rapaz, Você está não, de chuca no cabelo? Está com não. o pet. Isso é seco, jogo para trás, empurro e aí fica desse jeito. É Em aquele casa não charme tem natural. espelho. Tem um espelho, sim, mas eu não lembro de que tal. Como é que você trata desse cabelo, desse topete, desse cabelo tão... Eu Ai, uso ai, qualquer Ondulado. produto químico, qualquer produto químico que a primeira estiver. coisa que você vê A ali... primeira coisa que tiver aqui na bancada lá, eu ponho e pronto. Aroeira, Miguel Paz. Ai, Já entramos ao vivo aqui, estamos aqui, mais um Távola Quadrada. Eu tomei a liberdade de intitular o nosso programa hoje de República do Cala-Boca. É bonitinho. por causa da, Muito bom, muito bom. A por causa gente da imprensa, está... por causa da imprensa colhendo o que plantou hoje lá no... Como colhe? Colhendo um monte de calabocas, né? Assim, aqueles calabocas. Safra o Pé de ano inteiro, cala-boca. rapaz. Pé de Safra o ano cala-boca. inteiro. O ano inteiro para a imprensa. É. Vamos lá, vamos começar com isso. Quero saudar aqui o pessoal que está chegando para a nossa transmissão. Saudade do Távola, começa a dar saudade já. Uma semana está longe, né, de esperar o próximo programa, Temos né? que fazer a segunda edição do Távola O semanal. noticiário, a gente precisa começar a fazer edições especiais no fim de semana. Vamos conversar depois. Verdade, verdade. A Eu acho gente também. é tão acelerado, né, o noticiário, quer dizer, a gente tem de falar hoje aqui, quero falar da saída do Moro, a saída do Moro acho que a gente falou, mas o depoimento dele na Polícia Federal não. Temos de falar, evidentemente, do Aldir Blanc, do Flávio Migliaccio, o Miguel Paiva. Você achou uma charge do Migliaccio, né? Como é Me que é? mandaram, exatamente. Cartoon. Ele era cartunista. Cartoon. Ele era Pois cartunista eu também. eu não sabia, eu não lembrava disso, mas eu recebi ontem do Fernando Coelho, que organizou a exposição do Pasquim lá em São Paulo, e ele mandou, aí eu disse, deixa eu reproduzir. Eu achei, inclusive a charge é ótima, entendeu? Super bonita, fiquei super feliz de publicar. E, bom, a gente vai falar disso e vai falar enfim, daqueles protestos de domingo, mas vou passar para a Aroeira, vamos fazer a nossa saudação, apresentação tradicional aqui, e daqui a pouco a gente roteiriza aqui o nosso programa Távola Quadrada, desse glorioso dia 5 de maio de 2020. Aroeira, tudo bem? Como é que está a quarentena, Aroeira? Tudo bem, Conde? Tudo bem, Miguelito? Tudo ótimo. Quarentena, como eu já Estamos falei aí, né? umas vezes assim, a vida não é tão diferente, é só os shows de música que acabaram. Eu não saía muito de casa. Então, a quarentena é isso, trabalhando, fazendo exercício, lendo, trabalhando, conversando. A gente faz as nossas lives, você faz outras com o Aquiles, o Miguel também. Agora, a pergunta, você está fazendo live solo, o Aroeira? Você não acha que poderia acontecer isso, já que o mundo todo está fazendo live agora? É uma janelona, né? Você abre a janela do celular e grita lá para fora, quem quiser né? ouvir, que ouça e tal. Não tem nem tempo para isso, gente. Eu achei que eu ia ler para caramba na quarentena, os livros se empilharam ali do lado e eu não estou conseguindo dar conta de ler tudo, não. Tem que ter um tempinho. E também o seguinte, quarentena é um momento, é igual uma cadeiazinha, né? É aquele negócio, Frei Beto me ensinou a corrida do prisioneiro. Aí eu fiquei pensando, boa parte dos textos revolucionários, você que está pensando em revolução, foram os textos escritos durante quarentenas compulsórias. Esses líderes e pensadores estavam presos em algum lugar e na Tem que cadeia começar a escrever, né, Aroeira? Tem que começar a escrever. Exatamente. Então, acho que é um bom momento para você pensar também. E o que eles escreviam? Estratégia, desenvolviam um pouco mais os conceitos que eles tinham à mão, compreendiam melhor o tempo e, quando saíam, estavam mais preparados, talvez. Acho que a gente devia começar, a esquerda como um todo, os humanistas como um todo, deviam começar a conversar um pouco mais sobre o que vem depois. É uma ideia que eu acho importante. O que virá depois, como a esquerda precisa encarar isso. Lula fez isso, né? Nos 560 dias de prisão. Exatamente. Já tirou 20 dias da prisão do Lula. 580, não me lembro direito. 580. Em 580, 20 dias é nada. Fala, Miguel. Ele leu muito, refletiu muito, aprendeu muito, ficou mais sábio ainda, entendeu?
E não digo que todo mundo tenha que passar por isso, porque realmente é muito ruim você ficar impedido de fazer Estamos passando por isso, todos. Eu lamento nessa pandemia, além da doença em si, o meu filho pegou, já está saindo fora. Foi uma preocupação, foi um momento de tensão, claro. Me preocupa, além das mortes, porque vai ser um desastre aqui no Brasil, eu acho que vai ser uma catástrofe, ainda nem chegamos perto do que pode ser. Eu, pessoalmente, quer dizer, a mim preocupa, chateia um pouco o fato de eu não poder seguir com os meus planos. Eu ia estrear uma peça de teatro em setembro, entendeu? Uma peça que eu já escrevi há 10 anos, era um projeto assim super caro para mim. Estou com um elenco ótimo, com um diretor fantástico, com produção, com tudo em cima. Vai ser feito, claro, mas agora a gente não sabe mais quando. E, provavelmente, teatro e cinema... O cinema ainda tem a TV que cobre um pouco a internet, o YouTube. Então, o teatro não, o teatro precisa do palco e do público. Isso aí vai ser provavelmente a última coisa. Ô Miguel, deixa eu aproveitar e te perguntar, como é que foi o quadro do seu filho lá? Ele pegou o coronavírus, teve sintomas, ficou mal? Como é que Ele pegou, provavelmente, começou a se manifestar no dia 20 de abril. Entendeu? Ele começou a sentir dor de cabeça. Uns dias depois, ele perdeu completamente o olfato e teve uma leve tosse. E ficou nisso. Não evoluiu mais, entendeu? Ficou nisso. Ele conseguiu fazer o exame numa sexta-feira seguinte, num dia seguinte lá, ele conseguiu com esses sintomas, pagou, né? Fez o exame pago. E 3 dias depois saiu o resultado, mas ele já sabia que estava. E o mais engraçado é que tanto a mulher dele quanto o meu neto não tiveram manifestação alguma. Eles vão fazer agora essa semana, até o final da semana, o exame sorológico lá para ver se tem os anticorpos ou não, para saber se os outros 2 também tiveram assintomáticos ou não tiveram. Entendeu? O protocolo médico supõe que tiveram. Exatamente. Como a manifestação dele foi muito fraca, entendeu? Ainda bem, né? Que não foi uma coisa que evoluiu, mas ele estava cumprindo quarentena. Ele é super Caxias nisso. Eu tenho 3 filhos, dos meus 3 filhos normais, diretos, 2 são completamente paranoicos. Um deles é o Diego, e o Diego teve, entendeu? Quer dizer, ele acha que foi um dia que ele foi ao supermercado, que a Jasmine, a mulher dele, foi, e aí o Rio de Janeiro é diferente, né? O Rio de Janeiro... praticamente impossível a gente ficar completamente blindado, protegido. Exatamente. Não, radical, assim, que você não sai de casa para nada, ainda assim pode acontecer alguma coisa. Por mais cuidar, ele sai de máscara e tudo, ela também. Você vê, não tem muito como você controlar e ficar totalmente seguro. Entendeu? O prédio tem elevador, Miguel? Onde ele mora? Tem aí, pois o prédio dele tem elevador. Eu acho que é mais provável que eles tenham... Talvez. Que bairro é? Que bairro é? Bairro? Zona Norte ou Zona Sul? Zona Sul. Zona Sul. Jardim a origem é Zona Sul, né? Vou para o bate-papo aqui, que já está acumulando muitas mensagens. Deixa eu saudar aqui a turma. Fábio Genovesa, José Rafael Nasser Caiafa, está dizendo aqui, passou da hora dessa passividade paquidérmica da esquerda. Vamos falar sobre isso hoje também. Deixa eu ver aqui, Jailson Romão, saudações pálida, Luiz Carlatti, tá difícil, Roosevelt, só o socialismo para limpar a sujeira da direita, Adriana Cópio, Ralfman de Amar, vou ler os nomes aqui, vou passar um pouquinho rápido, Luísa Bortes, querida, está aqui presente, Deana Esmeraldo, Luísa Gonçalves, Theo Campos, Inês Santos, Wellington Well, vamos lá, eu quero colocar aqui a charge que o Aroeira acabou de fazer, ele mandou aqui no nosso grupo, e aí a gente já abre com essa imagem, e né, em primeiríssima mão aqui para o público do Távola, aqui o Bolsonaro, um caldeirão no fogão, uma caçarola, é isso? Um caldeirão. E Hell's Kitchen, né?
o Paulo Guedes ali nessa sopa tétrica e cadavérica, e está chegando a Regina Duarte, né? Regina Duarte... Ele fala assim, vem, Regina, a água está ótima. Olha só, ele na verdade, ele deu um recado para a Regina, ele recontratou, renomeou, esqueci o nome daquele maestro. Sim, o enlouquecido, né? E agora ele contratou, e o Bolsonaro dá recados assim, né? Ele coloca alguém... virou a linguagem dele, né? Ele demite, virou a linguagem dele. Ele contrata e aí demite, entendeu? Vai ficar muito chato a Regina Duarte. Eu quero saber quem vai pagar o estágio que ela fez na Secretaria de Cultura. Porque fica sendo um estágio, né? Ela chegou, não fez nada, absolutamente. A única coisa que ela fez foi demitir esse fulano que agora... É a única coisa que ela fez. Exatamente. É um otimismo impressionante esse pessoal que aceita qualquer cargo no governo Bolsonaro. Acha mesmo que alguma coisa vai funcionar? Todos eles terminaram em desastre, um deles terminou morto. Quer dizer, é um inferno. Seja lá quem for que pegue, que cargo, qualquer um. Isso vale para os militares também. O que saiu também saiu mordido, porque aquela horda de cães selvagens do bolsominiato partiu para cima do general lá. Teve esse episódio que o Orlando Brito, fotógrafo que foi agredido pelos manifestantes, estava passando... Que almoçou lá e tal. Ele se explicou, né? Ele deu uma explicação, estava passando na rampa, o Bolsonaro chamou, ele não subiu a rampa. Achei um pouco estranho, mas, enfim, ele não é obrigado, mesmo tendo sido agredido pelos manifestantes, ele não é obrigado a ter uma posição política contra o Bolsonaro. Na realidade, ele é fotógrafo desses governos todos, desde... Mas só para terminar o raciocínio é o seguinte, a ideia de que assim, dá errado, não dá para aceitar nenhum tipo de cargo no governo Bolsonaro, porque não há como escapar da fritura, do desastre, da perda total de credibilidade, ou até mesmo de coisa pior, que aconteceu com o Bebiano, por exemplo. Ele só divide o poder com quem lambe as botas dele, entendeu? É claro. Eu acho que nem com quem lambe as botas dele. Ele e os filhos. E a partir daí é que ele faz a coisa. É uma coisa hamiletiana, é uma coisa mais shakespeariana mesmo. Ele e os filhos. E aí, a partir daí, se desenvolve o enredo. Miguel? Não, eu concordo. Que a coisa é muito mais... com o Bolsonaro? Eu acho. É muito mais uma tragédia shakespeariana, não é nem uma comédia, nem nada, é uma tragédia shakespeariana. De vez em quando, grega. Porque esses princípios, esses sentimentos, essas elucubrações, essas relações existem no ser humano há milênios. Quer dizer, isso é uma coisa que está aí. O Shakespeare prestou atenção nisso, Dostoiévski também, outros grandes autores perceberam essas coisas. Tennessee Williams percebeu isso e escreveu sobre isso, porque isso, de fato, existe. Não é que eles inventaram. Eles perceberam no comportamento humano. E o Bolsonaro e a sua família é o exemplo de que essas coisas persistem. Eles são essas relações tóxicas, digamos assim, para usar um termo bem na moda, entendeu? É um governo tóxico, é uma família tóxica, entendeu? E estamos todos sofrendo essa dependência tóxica. E mesmo com as estratégias que eles têm estratégia, mas mesmo com isso, eles são viscerais, assim, eles são brutais. É aquilo que antigamente segue os instintos, são mercuriais, saem fazendo. Exatamente. Animais são bestas mitológicas. Bestas mitológicas. Deixa eu aproveitar, gente, A gente está falando essa coisa de teatro, as referências literárias e teatrais. Eu vou colocar o vídeo do Bolsonaro mandando todo mundo calar a boca. Eu acho que a gente vai ser importante, ainda que... É duro ter que assistir isso, mas vamos... É duro ter que assistir, mas eu acho que é pedagógico. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porta! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizer que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro?
para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele. Eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Tem nosso apoio, presidente. Vocês são loucos! Loucos! Imprensa louca! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Cala a boca! Um jornal patife e mentiroso. Está saindo, cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral. Não interfere em nada. Se ele for desafeto meu, e se eu tivesse ingerência na PF, eu não iria para lá. É a mensagem que vocês dão. Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. É a mesma coisa que eu tinha chegado, vamos supor, suposição, por minha defesa, e fala o seguinte, ó, eu quero que troque o comandante do Comando Militar do Sul, que eu não gosto dele. Ele fala, tudo bem, e coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa, é uma suposição, mas é a mesma coisa. Então a manchete, canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria. E passe bem. Sentiram o nível que o Brasil... Caramba! Desculpa, eu vi que o Aroeira ficou... Tem muita gente que não vê o que o Bolsonaro promove porque tem nojo, né? Eu também não vejo. Não. Mas eu acho que de vez em quando é importante a gente olhar... Eu vi mais cedo. Eu vi mais cedo. Muita gente aqui no comentário dizendo assim, caraca, gente que não viu ele falar realmente. Eu acho que a gente precisa ter esse choque. Esse choque. Não, olha, eu acho que a gente precisa ter esse choque uma vez. Depois, não precisa mais ter esse choque. E ele acha que nós somos trouxas, né? Não, ele ensina. Ele acha que nós somos bobos, ele dizer que é mentira, que não tem nenhum filho dele investigado. Caramba, ele acha que nós somos o quê? Ele acha que a realidade, o que é? São os 3 filhos dele sendo investigados, entendeu? Mas ele fala para aquele pessoal do cercadinho. Federal. Ele simplesmente tirou o delegado de superintendência do Rio de Janeiro, que era o encarregado do inquérito do filho dele. E deu um cargo superior. Vai lá brincar. Vai um cargo burocrático lá, vai ser chefe não sei das quantas, entendeu? Mas agora ele vai enrolando. Os jornalistas acabaram de ser agredidos. O fotógrafo do Estadão, né? Você falou aí e tal, ele chamou até um para tomar café com ele hoje e tal, dizendo que não pode controlar a multidão. Mas é algo assim, é tão inimaginável que a gente estava controlando a multidão. Em estado de perplexidade, né? O Sérgio Moro saiu, parecia que ia ser um grande estrondo aqui encaminhar o governo para o impeachment. Vai encantando os próprios jornalistas que estão lá, eles ficam lá, né? Não está encaminhando, Conde. Explica para a gente. Mais um degrauzinho e outro. Não sei se o passo do impeachment é o suficiente para livrar a gente do inferno, da cozinha do inferno, porque naquela buiabace lá de horror, ele está cozinhando o país, a gente, a doença, o corona, a imprensa, tudo e todo mundo. Eu queria saber o que ia acontecer. Podiam fazer um teste do planeta. Podiam fazer um teste de a imprensa não mandar ninguém lá um dia ou 2, para ver o que acontece. Não manda ninguém. Eles começaram a fazer isso, mas depois existe um tesão no Brasil, acho que é uma coisa que também é do ser humano, né? A gente é adaptável, a gente tem uma vontade de se adaptar à situação, é uma coisa atávica. Queria que vocês explicassem isso para a gente. Quer dizer, acabou de ter aquela... Peraí, deixa eu só concluir para você falar. Acabou de ter aquele episódio de domingo, de manifestação contra o Congresso, contra o STF, contra a democracia, pelo AI-5. Ele participou mais uma vez. As agressões, né? Teve ali as agressões. A imprensa fica indignada. Você tem a habitual enxurrada de notas de repúdio. E daí, na segunda-feira,
você tem uma cobertura ainda com residualmente editoriais reclamando da vida e tudo mais, mas continua na mesma tocada, cobrindo aí, levando a sério um governo desse. Agora, vai lá, Aroeira, explica para a gente. Bom, assim, é possível você cobrir com lentes de aproximação, com teles, à distância, com drones. Tem uma área que você pode se aproximar. É possível apontar microfones direcionais, o escambau. Você não precisa ficar naquele cercadinho ajudando a criar esse circo. Então, a imprensa poderia tomar uma atitude decente e fazer isso, cobrir à distância. É perfeitamente possível fazer isso. Mas o problema é o seguinte, o jornal é viciado em notícia. Não é só... Eu acho que você tem razão quando você fala. Há uma tendência a se adaptar a tudo. Essa tendência é boa, normalmente, ela é evolutiva, ela ajuda você a ser uma espécie capaz de sobreviver em qualquer situação. Mas, por outro lado, cria esses paradoxos aí. É possível a imprensa continuar cobrindo, fazer um trabalho decente e não dar corda para esse asno. Mas a imprensa é viciada em notícia. Não é só isso que você está dizendo, uma coisa do ser humano. É também que ela quer a notícia em loco, porque ela acredita que alguma coisa... É o otimismo. Eles também são otimistas e acreditam que alguma coisa que os outros não têm, eles vão poder publicar no dia seguinte. Absurdo. Podia fazer esse favor para o país. Como você disse, não precisa mandar o repórter lá. Entendeu? Não precisa. Podia fazer esse favor. Você está passando por um processo de humilhação programada que é muito grave. Quer dizer, eu acho que não há necessidade, como você mesmo disse, tem 1000 maneiras de você manter o público informado sem precisar humilhar o repórter, que provavelmente é um repórter iniciante, é um estagiário, apesar de que ele já fez isso com repórteres mais consagrados. E eles voltam lá também, é. Eu acho que tentando explicar psicologicamente, eu acho que tem um pouco aí de síndrome de Estocolmo nessa história, entendeu? Tem uma coisa de você querer ficar amigo do seu sequestrador, e você aquela coisa também de uma coisa meio palaciana, entendeu? Que o brasileiro tem. Você quer ser amigo do poder, seja esse poder qual for. Existe um pouco daquela síndrome da produção também. Antigamente, o repórter corria atrás da notícia, do fato. Hoje, o repórter corre atrás do entrevistado. Quer dizer, ele diz assim, conseguiu uma entrevista com o Bolsonaro. Não interessa o que ele vai falar, entendeu? Existe um pouco essa coisa da performance, entendeu? Ou como diz quem é que diz performance? Da performance. Consegui entrevistar o Onyx Lorenzoni. Caceta, o que o Onyx Lorenzoni tem a dizer? Ele estava lá na manifestação, ele estava, inclusive, participando da manifestação contra o Congresso, contra o STF. Ele tem a dizer isso. Pediu o fechamento. E aí? Isso aí não é prova? O detalhe é que os jornalistas vão lá, perguntam, e aí? Né? Você nomeou, por que você trocou o diretor da Polícia Federal? Ele não responde, ele manda calar a boca. Quer dizer, eu acho que... Mas você pode não responder com inteligência. Eu acho que existe um princípio que é o seguinte, vai, pergunta, seja humilhado, porque isso também é notícia e isso vai repercutir de alguma maneira e provocar algum movimento político de alguma maneira. O que você pensa? Mas é preciso que aconteça, né, alguma coisa. É possível não responder com elegância. Vocês lembram do Brizola? Ou, na outra ponta, o Maluf. Não respondiam o que não queriam responder. Saudade do Maluf. Alguma. Perguntava o nome do repórter ainda, queria ficar amigo dele. Sabia o nome do repórter com a maior civilidade. Por que não é possível isso? Então, para começar, esses maus modos, essa coisa, é notícia, mas cansa. Milor sempre dizia que a mesma piada repetida vai desgastando. Aroeira, deixa eu fazer assim, levantar o dedinho, porque é o seguinte, cansa, mas a gente já está há 1 ano e meio nesse pique. Né? Eu estou vendo as pessoas, enfim, continuam. Você entendeu errado o meu cansa aqui. O que eu falei não foi isso. Não falei nada disso. Não. Eu falei assim, cansa, no sentido assim, é exaustivo mesmo. Esse negócio que ele faz regularmente é absurdo. Só chato. Mas ele entendeu assim. Não tem notícia nova nenhuma ali. Não tem nada de novo que a imprensa possa acrescentar. O leitor vai perdendo o interesse. Quando eu digo cansa, as pessoas vão perdendo interesse. Vão perdendo interesse até no panelaço, vão perdendo interesse em tudo. É verdade. Porque depois de algum tempo aquilo é same old, a mesma coisa, velha.
A gente está vivendo o dia da marmota em todos os sentidos. Nós estamos vivendo o dia da marmota na nossa quarentena, que todo dia fazemos tudo sempre todo dia igual, né? Mesma coisa. E na política é a mesma coisa. Todo dia o Bolsonaro faz tudo sempre igual. Existe um repelente de novidade ali, né? Exatamente. O Conde acha que quando as pessoas cansam... Ô, Conde, você acha que quando as pessoas cansam, elas se rebelam? Quando as pessoas cansam, elas dormem. Elas dormem? Então é a semântica de cansar que eu não estava entendendo. É verdade, quando você cansa, você dorme. Só a título de curiosidade da gente fazer aqui um contraste, eu vou colocar a Dilma, quando a Dilma era presidente, que esse vídeo voltou a ser compartilhado aqui. A única gema no macarrão. Ninguém pode se achar bom demais. Confio, ninguém é bom demais. O ovo gruda o grana padano na massa, entendeu? E aí, o que você faz? Bota pimenta do reino. Aquela assim. Olha como a Dilma tratava os jornalistas. Né? É ótimo esse vídeo. Ela estava falando, provavelmente, de um espaguete à carbonara. Acho que né? Pela grana padano. Grana padano, ovo, carbonara. Bom, gente, deixa eu ir para o bate-papo, vamos dar uma sequência aqui, vamos rodar os assuntos, que afinal de contas é sempre o mesmo assunto. O Dia da Marmota, achei genial, viu, Miguel? É isso mesmo, é o Dia da Marmota, todo dia. Quantas vezes já assistiu, Miguel? O filme? Agora estou assistindo todo dia, eu mesmo. Não preciso assistir o filme, né? Mas o original. Não, assisti eu acho que umas 2 vezes, certamente 2 vezes, não sei se vi mais. Mas o filme é genial, entendeu? O filme é genial, realmente. Silvana Dias Coelho dizendo aqui, as milícias bolsonaristas se organizam e avançam enquanto a oposição fica no discurso esperando pelas instituições que não funcionam. Acho que eu vou ficar com esse comentário para a gente fazer muito bom esse comentário. É o seguinte, muito bom o comentário, porque a gente percebe, e tinha duas matérias, o Hélio Doyle escreveu um artigo sobre isso, e uma jornalista que se infiltrou no grupo dos 300, Brasil 300, isso me perturbou bastante, porque eles estão realmente montando esses manifestantes que agridem enfermeiros, que agridem jornalistas, que insultam as pessoas, que cancelam pessoas no Twitter com o gabinete do ódio. Eles estão montando uma milícia armada no país. Isso está sendo... Eles querem eliminar a esquerda. A gente está subestimando, eu acho que nós continuamos subestimando esse processo. Enfim, mas o que você sugere? Aí, o Conde revolucionário. Mas eu estou realmente angustiado, gente. Queria que vocês me ajudassem nisso. Porque se a gente lembra de quem resistiu a processos de exceção no passado e que fizeram atos subversivos para resistir à democracia, para fazer voltar a democracia, e a gente, enfim... gosta dessas pessoas, admira essas pessoas. Hoje, qual é nosso parâmetro agora? É ficar esperando dentro da normalidade democrática, esperar que vai cair, as coisas vão se encaixar naturalmente? Como é que a gente procede? Eu acho que agora... Deixa eu começar. Eu acho que agora a gente está com um problema mais sério do que esse, que nos impede até de tomar uma atitude diferente. Nós estamos impedidos fisicamente de poder sair de casa. Então, você limita aí um pouco a reação. A reação tem que ser através das famosas notas de repúdio, da imprensa, da internet e tudo mais. E evidentemente, sempre das instituições. Mas eu queria só observar um fenômeno interessante que pode ser positivo, que essas situações de exceção que nós estamos vivendo, mesmo antes da pandemia, quando a ditadura do Bolsonaro já começava a se manifestar, e agora com a pandemia mais ainda, por exemplo, eu queria destacar a atitude de 2 pessoas. O Reinaldo Azevedo, já de algum tempo, desde que o Bolsonaro assumiu, o Reinaldo Azevedo é um jornalista que não é de esquerda, já foi, mas não é. Ele é um liberal, um social-democrata, o que for, mas ele não se diz de esquerda. E as posições deles, hoje em dia, são fundamentais, são importantíssimas para esse nosso time, para essa nossa finalidade.
O outro, o discurso do Dória ontem, foi um discurso de uma agressividade contra o Bolsonaro, de chamar a turma que agrediu os enfermeiros, tudo, de milícias. Quer dizer, ele está usando esse termo. Então, eu queria só destacar que essa situação pode juntar num mesmo time pessoas de pensamento diferentes que, afinal de contas, lutarão por um mesmo ideal, digamos assim. Que agora o único principal é derrubar isso que está aí, não há a menor dúvida. Então, isso é bom porque desmistifica um pouco a história da esquerda e do PT, esse ódio, esse mito todo que se criou em relação ao PT, ao Lula e tudo mais, e amplia a oposição a uma oposição de fato real de um país inteiro, entendeu? Que começa a se mobilizar contra um regime de exceção, que não é só o do Bolsonaro, mas dessa pandemia, que o Bolsonaro, por mais louco que ainda pareça, luta contra. É inacreditável como é que umas pessoas agridem os enfermeiros. Eu não consigo imaginar uma cena mais dantesca do que essa. Então, eu quero esse meu comentário para valorizar o que pode surgir disso aí, entendeu? Em termos de aliança positiva. É isso. Muito interessante. Posso? Claro, ontem eu assisti o Zé Disseu. Ontem eu assisti o Zé Disseu num programa de rádio que está sendo transmitido pela web, Democracia Participativa, que uma amiga minha, uma filósofa chamada Sandra, e o Zé falava isso. Uma coisa é a Frente Democrática. Na Frente Democrática, você tem a esquerda, a centro-esquerda, a centro-direita democrática, até parte da direita democrática, porque você tem um objetivo claro e necessário, evidente, comum. E a Frente Socialista, que é aquilo que vai disputar as eleições que existirem. As eleições que existirem. É uma frente socialista, é importantíssimo mantê-la, porque ela tem um programa socialista para ser colocado na mesa e discutir com os trabalhadores, com a população em geral. Então, para mim, isso está super resolvido e claro. O Zé Disseu tem toda a razão. Como sempre, é uma cabeça brilhante em termos de estratégia e tudo mais. Tem razão. Então, para isso, está resolvido. Essa parte está resolvida. O tempo que leva para formar uma e outra e o tipo de gente que a gente vai ter que conviver numa e noutra, eu entendo os companheiros que falam assim, não, peraí, com o Dória eu não vou. O Dória é uma ofensa à civilização e à humanidade também. O Witzel é um assassino, todo mundo sabe disso. Mas o que fazemos? A verdade é que a Frente Democrática é uma coisa onde você vai ter que engolir sapos detestados. A socialista... Vamos, então, deixa eu colocar uma pimenta nessa história aí. Eu não ando com o Dória. Você sabe? É o seguinte, eu acho lindo, acho de seu. Eu não ando com o Dória, não. Só estou dizendo acho essa história da Frente Ampla, acho que o caminho, digamos, se ele tiver liberado, digamos, pela história, no sentido de temperatura e pressão normais. Enquanto a gente está pensando nisso, está acontecendo esse processo de uma extrema-direita se organizando profundamente, com milícias, policiais milicianos, com armas entrando pelo Brasil, com grupos, esse acampamento que teve lá em Brasília, que foi um acampamento fraudulento, evidentemente, com financiamento de empresários. Eles vão se armando, eles vão ficando mais violentos. O Hélio Dolly diz, olha, os camisas amarelas, esses camisas verde e amarelas aqui do Bolsonaro, eles se equiparam aos camisas negras de Hitler e de Mussolini, os camisas azuis do Franco e os camisas amarelas de um Plínio, como é que é o nome? Não, eram verdes, do Plínio Salgado. Camisas verdes. Plínio Salgado, as galinhas verdes. Pessoal, eles estão criando gosto por essa alucinação de buzinaço em hospital, de agressão a enfermeiro. Está crescendo. A gente Você acha que as instituições não estão fazendo nada assim? O Aras hoje não abriu um processo contra o agressor de Brasília, dos enfermeiros?
Abrir o processo, ia dizer isso, abrir o processo. É o Aras, é dele. Mas eu acho que sabe o que acontece, Aroeira? Só para concluir, passo para vocês. Não existe um discurso claro, enquanto o Bolsonaro continuar, enquanto eles continuarem tutelando o Bolsonaro, que é o grande pilar de toda dessa violência que vai se alastrando pelo país, estruturalmente, quando a gente for ver, já vai estar... Você tira o Bolsonaro e continua uma guerrilha armada violentíssima, o Brasil vai ter uma realidade completamente diferente. Não vai ter música, o bêbado equilibrista, que vai salvar a gente dessa situação. Ô, Conde, você subestima o bêbado equilibrista e superestima um pouco a quantidade de arma. Tem uns números interessantes, cresceu, mas não é. Arma tem os americanos. Impressionante a quantidade de arma que tem na sociedade deles. O Exército é o principal prejudicado com armamento de população. Isso a gente tem que entender que, do ponto de vista dos generais que estão lá, deve ser mais assustador para eles do que para a gente, porque eles têm o monopólio do armamento. Eles têm o monopólio do armamento na sociedade, na civilização. E eles estão permitindo que as milícias se armem. Ainda falta um tempo, não estou sendo otimista, não. Concordo inteiramente que o objetivo é esse. E essas milícias, na verdade, elas assustam mais pelo que elas fazem, pela atitude, do que até pela quantidade de arma que eles têm. Tanto todos que você citou, camisas negras, os pardas e os verdes, eles impressionavam por isso. Aquela coisa ensaiada, cênica, assustadora, agressiva, que vai empurrando as pessoas contra a parede. Por enquanto, o que eu vejo é o seguinte: os gatos pingados de sempre fazendo asneiras assustadoras, impressionantes, mas dá para reagir. Eu considero que isso que o Aras fez é um mínimo de reação. É pouco? É. Mas as instituições reagem lentamente, especialmente no Brasil. O problema é que nós achamos que com esse imbecil lá, não dá para melhorar isso, pelo contrário, vai piorar. E algumas partes dessa tal frente democrática e ampla acham que dá para tutelar esse idiota. Porque, não se iluda, a gente vai ter que obter autorização do Exército para tirar esse cara. Eu queria falar duas coisas. Uma, estava lembrando aqui da Frente Ampla, quando surgiu, na época do regime militar, que Lacerda, Jango, Juscelino se uniram, houve um momento de sonho, entendeu? E foi muito entusiasmante aquilo, apesar os três morreram, assassinados, provavelmente. Como? Os três morreram. Pois é, os três morreram, exatamente. Em condições suspeitas. A outra coisa, eu só queria fazer essa notificação aqui dessa lembrança boa, que foi uma sensação boa que nós tivemos, de esperança, justamente, que poderia acontecer alguma coisa. A outra coisa, eu queria citar o meu grande psicanalista Giovanni Gangemi, minha figura querida do meu coração, que dizia assim: os fantasmas que a gente guarda, que a gente alimenta, que a gente carrega, quando a gente se trata, a gente coloca eles numa sala fechada, a chave, entendeu? Eles ficam lá. Eles não desaparecem, mas eles ficam lá. Agora, basta uma pequena brecha, alguém vai lá e abre a porta descuidadamente, ou alguém arromba, os fantasmas saem, entendeu? São os mesmos sempre. Então, a gente tem que botar eles de volta nessa sala. Esses são os fantasmas que estão aí fazendo as manifestações, são as milícias, são os caras que agridem a imprensa, são os camisas verde e amarela, são esses. Na realidade, nós temos que colocar essa gente de volta. Eles sempre estiveram lá. Eles sempre estiveram. E se a gente conseguir reverter esse processo, eles vão continuar fechados lá na sala. É aquele negócio. Não é a primeira ditadura da gente. E vai piorar antes de melhorar. Eu acho que a gente está brincando com tudo isso. A gente está brincando. Aroeira, só para... Porque, assim, a gente tem os nossos traumas também, né? Uma posição de que realmente a história daria conta de reorganizar a sociedade brasileira, apostar nesse estruturalismo, digamos assim, né, de que o sistema se rearruma, se rearranja. Agora, nós fomos surpreendidos com uma crise, um caos sanitário e com uma presidência e um conjunto de forças extremistas, fanáticas, absolutamente. Você não tem precedente. O sujeito que agrediu os enfermeiros lá em Brasília é do Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos. Ele é funcionário.
Você entendeu? Da mais Perdeu o alta. emprego já. Então, nós estamos, né, as nações indígenas, povo negro, povo da periferia, as mulheres estão sendo mais agredidas em casa. A gente tem uma situação, um caldeirão, como aquele desenho que você fez do Bolsonaro, Aroeira, e num dado momento eu achava que a história ia dar um jeito nisso. Até como, digamos, bebendo na fonte do marxismo. Agora, eu não acredito mais. Eu realmente fiz uma inflexão e assumo ela diariamente com os meus comentários. Meus E artigos. o que você acredita que vai funcionar? Olha, a pergunta que eu faço é o seguinte: vamos esperar, então? Vamos esperar 20 anos? As coisas se realocarem? A minha pergunta foi objetiva. O que você acredita que seria o quê a fazer? Porque, Olha, assim, não é que a gente vai esperar 20 anos. A última vez levou 20 anos. Não sei quanto tempo vai levar, mas há um baita trabalho pela frente. Olha, eu estou observando, meus queridos, um processo que está indicando para essa eternidade dos 20 anos no Brasil. Todo mundo aceitando tudo o tempo todo. E o discurso insurgente, que deveria ser o tom mais alto, eles tentaram aumentar o tom, mas o tom continua se normalizando e assentando. A poeira baixa na oposição. Então, eu queria falar, o que é? Você pergunta, né? Mas qual a solução? A solução é sair dessa armadilha. Não adianta você dizer civilização. Isso eu concordo. Você não vai convencer ninguém com isso mais. É uma questão da ordem de Kant. Da ordem da linguística. O discurso não está convencendo ninguém. A fala, o discurso, a palavra, não está convencendo ninguém. Em parte, porque você não tem mais a certeza. Você cutuca aquele negócio, parece a palavra e às vezes não é. É só uma fake, uma invenção, um nada, não tem significado. Então, o problema está aí. O discurso não está convencendo as pessoas. E tem a ver um pouco com essa coisa da anestesia. Depois de 500 dias de panelaço, de asneiras, de bobagem, você vai ouvir um sininho batendo lá porque as pessoas se cansam. E uma coisa que é boa para a evolução, que é a adaptabilidade, nos domina e a gente tem que viver. Não a gente vai continuar indignado, gritando, arrancando os cabelos ou fazendo um mantra qualquer. Mas a maior parte das pessoas simplesmente vai viver, vai se adaptar e viver sob a nova situação. Para reconstruir o tipo de situação que permite que elas se organizem, você sabe melhor do que eu, que sou um acadêmico, um menino que estuda essa tralha, que isso vai demorar. Isso demora porque isso precisa entrar de novo dentro da alma das pessoas. Não tem outro jeito. Eu acho que a gente tem também capacidade de organização. Nós não temos sindicato. Só para fechar isso aqui, Miguel, não tem mais nem lugar onde as pessoas se reúnem. Até descobrir onde elas estão, o que elas estão sentindo e pensando, nós vamos precisar de algoritmo, vamos precisar de muita inteligência de novo. Mas não dá para a gente não fazer. É só isso. Há uma diferença aí antropológica, sociológica, política, no comportamento da direita e da esquerda, entendeu? A gente está cansado de saber, eu já falei aqui algumas vezes que a direita não tem o menor pudor em fazer as coisas. A esquerda é moralista, a esquerda tem uma série de regras a cumprir e tal. E o que está se vendo hoje é que quem está indo para as ruas é a direita. A direita que está indo para a rua porque está cagando e andando para o vírus, entendeu? Então, eles têm essa componente suicida, kamikaze, entendeu? Que causa um efeito muito grande, porque eles não têm o menor pudor. Eles estão agindo de uma maneira tóxica, digamos assim, e perversa, entendeu? Indo para as ruas, agredindo as pessoas, enquanto que a esquerda, que tem um comportamento mais sensato e prudente em relação à própria vida, está em casa porque essa é a atitude certa. E nisso a gente leva desvantagem. Atitude solidária, certo? Como a gente sempre levou desde o debate do Lula com o Collor, que o Lula tinha uma pasta com todo o dossiê sobre o Collor e não usou porque achou que aquilo moralmente não era justo. A esquerda tem um pudor, o que eu acho ótimo que tenha, porque é assim que a gente tem que crescer, é assim que a gente tem que viver. Usar as artimanhas deles é assumir a mesma linguagem, entendeu? Então, é um preço mais alto que a gente tem que pagar, é mais difícil, entendeu? Mas, pelo menos, a gente dorme mais tranquilo sabendo que nós estamos do lado certo da história, entendeu? Isso é óbvio.
Muito bom. Vamos para o bate-papo, então, aqui. Deixa eu ver a participação que o pessoal que está contribuindo bastante para essa discussão. Olha só, a Bíblia está dizendo, enquanto a Dilma fala do carbonara, o Bolsonaro pode dar receita de sopa de cobras, hienas e urubus. Legal. Aqui, Catiane Cazuza está dizendo, dá vontade de sair e quebrar tudo, colocar máscara e chutar o balde. Está aqui, obrigado, Catiane. Estou bastante perto da Catiane aqui nas minhas incursões. Inês Santos, Conde, olha que interessante isso aqui, gente. Sigo 23 grupos bolsonaristas, eles cobram do Bolsonaro aumentar o tom. Imagina o Bolsonaro aumentar o tom para onde vai. Não dá mais. Esperam ansiosamente terem acesso a armas e derrotar o comunismo. Vão vendo, tá? Vão vendo. Gente, sinceramente, eu não quero acelerar isso aqui. Deixa eu ler mais uns comentários antes de eu voltar para o papo. Ivana Mar, estou perdendo as esperanças, temo não ver o final dessa história. Deixa eu ver aqui. Silvana Dias Coelho, veja a situação como uma guerra. Parece próximo momento em que vai eclodir uma conflagração movida pelo desespero da fome e da morte. É tudo que a direita quer para fechar de vez o regime. Eu acho que, enfim, a gente vai, se a gente entrar nisso aqui, a gente vai até meia-noite falando sobre isso. Aliás, a gente podia fazer uma live assim um dia, né? Uma live... 24 horas. O Fidel Castro fazia discurso de 8 horas, a gente pega charutos, enfim, vinho, bebida... Eu tenho. E faz uma live subversiva para durar o dia todo. Mas, enfim, são armadilhas que a gente está vivendo. A gente aqui, ó, se adaptar facilmente demais. O que é isso? Charuto você fuma, mas beber você não bebe. Olha, eu na verdade ganhei esse charuto e nunca acendi. Eu já fumei cigarro por décadas da minha vida, então eu evito fumar. Mas o charuto não se traga, né? Então, talvez um dia eu acenda. Mas tem um charuto, você falou de charuto, a gente pode guardar para nossa live. Nossa live cubana. Exatamente. O sujeito fala para o outro assim, você fuma? Ele fala, fumo, mas não trago. Aí ele fala assim, pois devia trazer. Tá certo. Péssima, né? Péssima. Gente, vamos falar um pouquinho de coisas... Só para completar o que o Aroeira falou, tem um aplicativo desse de conversa, que eu não sei qual é, que você pode botar um fundo. Você muda o seu fundo. Você pode estar na Baía dos Porcos, em Cuba, na Riviera Francesa, na Venezuela, você pode estar em qualquer lugar, é só a gente mudar. Essa live, quando a gente fizer, a gente usa esses fundos falsos. O Zoom tem isso, mas você precisa ter o pano verde. Pois é. O pano verde a gente acha. A gente acha, a gente compra por aí. Meninos, vamos falar do Aldir Blanc e do Migliaccio, quer dizer, das perdas. O Aldir Blanc é emblemático demais, né? Foi muito sofrimento ontem. Eu tenho, assim, paixão pelo trabalho dele, do João Bosco, mas dele, fundamentalmente, das crônicas. Vocês são até, acho que, mais próximos do Aldir, né? O Miguel, o Aroeira, você conheceu o Aldir Blanc pessoalmente? Eu também. Conheci. Sim, né? Fala do Aldir Blanc, então, para a gente. Olha, eu convivi pouco com ele. Nós éramos colegas de página, dividíamos o mesmo jornal. Na época que eu estava em Milão também, foi uma época que ele participou muito. Nos discos do Pasquim, eu comecei fazendo, ainda estava no Brasil, fiz as primeiras capas, entendeu? E o Aldir Blanc, o João Bosco, começaram ali. E Fagner também, essa gente toda. Quer dizer, a importância que teve os discos do Pasquim para lançar essa gente foi enorme. O João Bosco é meu amigo, hoje eu conheço muito. Como é que era esse processo dos discos? O Pasquim lançava o disco? Eu não sei. Como é que era? Lançavam os discos, eram os compactos. Você não imagina quem estava nesses discos. Foi um sucesso, vendeu muito. Sucesso impressionante. Conseguiu lançar essas pessoas, entendeu? O Pasquim foi um fenômeno em todos os aspectos, inclusive nesse, entendeu? Tom Jobim, João Bosco, eram as pessoas... Ia para a banca de jornal, em fascículo? Ia para a banca, exatamente, eram compactos, entendeu? Você comprava era o Som do Pasquim, chamava. Era o Tarso de Castro que organizava isso? Eu não sei se o Tarso ainda estava, mas era ali o pessoal, o Sérgio Cabral, muito, porque era o negócio da música, ele forçava muito a barra. Por dentro. Era o Grosso. Sensacional essa história. Comercial.
nós que fazíamos tudo, entendeu? Ivan Lessa estava lá, Sérgio Augusto, enfim, foi uma onda, Delzio Tavares. foi uma onda de produção muito boa, mas como tudo que o Pasquim fazia, acabou. Acabou sem explicações, entendeu? Estou colocando o Aldir aqui do Aroeira. O Pasquim era um pouco voluntarista nesse sentido. As pessoas tinham ideia, saíam fazendo até se cansar daquilo e passar para outra coisa. Exatamente, tinha muito isso, essa coisa meio leviana em relação aos próprios projetos, entendeu? Não, assim, eu imagino que é aquela coisa, você está em plena ação, todo mundo cheio de energia criativa. Faça até cansar. Aí não hesita em mudar. Isso é uma coisa que sempre me impressionou mesmo. Eles não hesitavam em mudar. Continuar a partir para outra coisa. Não havia um projeto pré-estabelecido. Nenhum projeto pré-estabelecido. As coisas eram feitas... feitas... É o caminho se hace ela caminhar, né? Aquele negócio mesmo, os caras saíam fazendo. Que bom que deu, pelo menos nesse aspecto da música e do jornalismo também. O Pasquim mudou o jornalismo, a música, muita gente surgiu ali. E que bom que aconteceu isso. E o Aldir Blanc, o Jaguar era amigo dele, muito amigo, o pessoal todo curtia muito. Eu nunca frequentei ele, eu conheci... O Aldir era recluso, né? Ele não era muito recluso. Eu achava ele muito zangado, mal-humorado nas coisas que ele escrevia. Ele era daqueles assim que escrevia, parece que rasgando papel, entendeu? Poxa, mas ele era o indignado daquele momento, que nem você é agora. Exatamente, ele transmitia isso muito, entendeu? E eu não estou falando isso como crítica, não. Era uma impressão que me passava, entendeu? Isso. Ele era realmente... Era genuíno, essa indignação dele, muito genuína. E agora era um letrista de um romantismo, um letrista de uma perspicácia, um letrista de um lirismo, de uma poesia extraordinária, entendeu? Eu acho ele o maior letrista da história do país. O trabalho dele... Os grandes críticos o comparam a Noel. Chico, Caetano, Noel e Aldir Blanc armam mas os críticos o comparam a Noel. Que acho que assim, ele é mais cronista até do que o Chico, nesse sentido. Ele é mais cronista na letra, exatamente como Noel. A crônica daquele momento. E a crônica genial não é sobre grandes coisas, a crônica genial é sobre 2 para lá e 2 para cá. Aqueles 5 minutos, se você... Está lá o corpo estendido no chão, numa frase você resume um país, uma cidade. A crônica, e Noel era isso, a crônica. Uma frase pequena... a vida do cara que dorme na rua, né? Minha cama é uma folha de jornal e tal. O orvalho vem caindo e assim por diante. Então, essa genialidade ele tinha. E era, como Noel, um cara realmente culto, lido, sofisticado, etc, etc. Não precisou morrer cedo como Noel. Podia ter vivido mais 20 anos, mas conseguiu, durante uma grande parte da vida mais profícua dele, produzir. Foi parceiro de um monte de gênios. Cara fantástico, foi parceiro de um monte de gente. Você vê que os maiores melodistas brasileiros. Melodistas, claro. Um dos maiores letristas com os maiores melodistas. Tinha de ser. Não tinha como dar errado. Agora, eu conheci o Aldir e numa confusão dessas, num restaurante que já fechou, Fiorentino. Lembra, Miguel? No Leblon. Pois é, no Leblon. Florentino. Florentino, né? Florentino. É lá que eu conheci. Eu fui lá falar para ele que eu era fã. Ele, antes de eu abrir a boca, ele disse assim: sou seu fã, para mim. Agora... Nós estamos falando disso. Não dormi por uma semana. Nós estamos falando disso ontem. A Denise de Assis estava. Eu acho que foi ela que escreveu. A Helena Chagas escreveu sobre o Piantella, que fechou em Brasília. Ah, pois é. Piantella é o restaurante símbolo. Aí nós começamos a trocar mensagens sobre que, às vezes, os restaurantes contam mais a história do país do que dos próprios livros de história. Quer dizer, aí começamos a elencar os restaurantes e a importância que esses restaurantes... E o Florentino era um deles. Para a literatura, para a poesia, para tudo. Aí chegamos até o Oklahoma, que era ao lado do Cinema Paissandu, no Rio de Janeiro. O Cinema Paissandu foi um cinema histórico, um marco na história do cinema nos anos 60 e 70. E então a importância que esses lugares tiveram, né, e que reuniam as pessoas certas na hora certa. The Fox em Ipanema, todos, Fernando Sabino, Rubem Braga, o
o Antônio, O pessoal bebia. todo mundo, mas iam nesses lugares, eles iam, e lá eles sabiam ser o melhor que eles podiam, entendeu? Nesses Aqui, lugares. antes da Aroeira, só ler aqui da Ivana Mar, mensagem dela dizendo que o Aldir morreu na mesma data de falecimento do Noel Rosa, 4 de maio. Não sabia. Ela está dizendo que soube pelo Bem-vindo Siqueira. Que loucura isso, só gente. queria pedir para vocês, porque assim, a despedida, quer dizer, a maneira com que o Aldir nos deixou é uma maneira terrível. Horrível, horrível, horrível. Vírus, Os dois. O Aldir, eu me lembro da Isabel Blanc no momento que ele não tinha conseguido vaga na UTI. A Mari, a esposa do Aldir, está com a Covid também. Até onde eu sei, ela também está internada. Quer dizer, é tão triste. Já melhorou. Aquela história, é um Brasil que vai morrendo. Como é que a gente vai fazer, Aroeira? Mesma coisa com o Flávio Migliatti. A reclamação consta isso. Um país que faz o que faz, que fez isso, que tem um desrespeito total pelo velho, pelo idoso, pela obra, pela arte, pelo teatro, como se meus 80 e tantos anos tivesse vivido em vão, etc, etc. E no caso do Aldir, um homem que foi vítima de uma pandemia, de um vírus, que, na verdade, ele precisava se tratar e pegou o vírus nesse tratamento. Parece que foi isso, ele precisou de tratar uma infecção urinária e acabou pegando. Então, assim, isso e outros tantos maestros, a música, as artes, a intelectualidade, porque são os velhos. Todo esse discurso do Bolsonaro, no fundo, está conectado à morte dessas pessoas. Não que ele tenha matado, mas essa situação que ele e aqueles que ele representa perpetuam no planeta. Esse vírus, numa sociedade civilizada e organizada, decente, que se preocupasse com as pessoas, com a vida, na verdade, qualquer sociedade desse tipo, a tendência é ele ser contido, porque a civilização tem ferramentas, sabe fazer essas coisas. Mas com idiotas feitos esses, que na verdade são só os porta-vozes do pessoal, dos velhos da van de vários tamanhos, gente sem nenhum escrúpulo moral, que só pensa mesmo na lucratividade, feito dono do madeiro. Esse pessoal não pode mais ditar os rumos do mundo. Então, quando eu falo, é hora de começar a pensar assim, este é o inimigo que a gente tem que atacar. Tirar o Bolsonaro primeiro, mas este é o inimigo que a gente tem que atacar. O tipo de velho da van. O empresário que acha que isso vale mais do que a vida. Inverter de novo essa equação, ela já foi invertida antes. A gente estava falando aqui ontem... Miguel, vou colocar a imagem da charge, do cartoon do Migliaccio, tá? Enquanto você vai falando aí, Miguel. A gente estava falando aqui ontem em casa que o Flávio, principalmente o Flávio e o Aldir, morreram de Brasil. Isso. Uma pessoa como o Aldir Blanc, o compositor, que se você comparar nos Estados Unidos, compararia a um Cole Porter, a um Ira Gershwin, o letrista do George Gershwin, você não consegue imaginar que uma pessoa dessa não tem um plano de saúde. É uma coisa inacreditável que uma pessoa como Aldir Blanc tenha que ter se submetido a uma morte dramática e melancólica, porque ele não tinha um plano de saúde. Quer dizer, é inacreditável como os artistas brasileiros que contam a história desse país são tratados desse jeito. São obrigados a passar por isso no momento em que deveriam estar sendo até sustentados pelo Estado, entendeu? Enquanto pessoas tombadas pelo Estado, digamos assim, não podem passar por isso. O Migliaccio morreu se matou de desespero, de total desilusão com o país, com a vida, com a situação em que essas pessoas chegam. E o Bolsonaro e sua turma querendo, inclusive, segregar os idosos, dizer que esses devem morrer sim, para que os jovens possam continuar faturando. É inacreditável que a gente tenha que viver para chegar a esse ponto,
para conviver com esse tipo de pensamento, que é um extermínio. E eu acho E que a secretária da Cultura muda. Parece que ela ligou para a família do Aldir Blanc, mas não fez uma manifestação pública para não contrariar, né? Porque sabe que o Aldir Blanc está do lado de cá. Agora, o que também me angustia bastante é que a gente percebe como o que representa o Estado brasileiro hoje, essa é a grande miséria, está totalmente apartado, mas não faz. Esse Brasil do Aldir Blanc, do Moraes Moreira, do Rubem Fonseca, do Migliacho, do João Gilberto, de tanta gente que foi deixando a gente nos últimos tempos aí, e passaram ao largo, porque isso é um outro Brasil. Nós temos tem dois Brasis nesse momento. E tanto que a letra do Aldir, né, que a gente ecoou ontem, o Brasil não merece o Brasil está matando o Brasil. Justamente, acho que essa potência do Aldir como letrista, ela volta avassaladora hoje, mas ela não chega naquele lado de lá. Que eles mal... O Bolsonaro não sabe quem é o Aldir Blanc. Ninguém sabe ali, naquele governo. Fala. Não, a tristeza, isso, a coisa assim... Isso me deprime um pouco, assim, essa cultura era a ferramenta para a construção da empatia. Porque esse pessoal olhava os que estavam desprotegidos. Essa turma olhava. Criou a ponte. Deram a mão, muitas vezes. Não estou dizendo que os brancos salvaram os compositores, de forma nenhuma, mas pararam de empurrar e fechar portas que estavam o tempo inteiro fechadas. Conseguiram trazer luz para parte da obra, da grande, magnífica obra intelectual negra brasileira. Esses caras, como disse o Miguel, países menos estúpidos, como a França, por exemplo, dão bolsas e sustentam seus baluartes culturais de vários estratos sociais. De vários estratos sociais. E o Brasil já fez isso antes. Por isso que, assim, esse é um dos momentos mais estranhos mesmo. Porque você olha para a história, você percebe que em vários momentos da história, vários tipos de intelectuais, de situações sociais completamente diferentes, conseguiam que a sociedade sustentasse a vida deles. Eles podiam construir coisas, trabalhavam nos jornais, recebiam continuamente, moravam bem, e assim por diante. Claro, você ajuda tem que receber de volta o que você deu durante tantos anos, entendeu? É o mínimo que você tem que ter, é uma garantia de uma sobrevida. A cultura é a garantia de que a gente consiga ter empatia na sociedade. Sem empatia, não vai para frente. É fundamental para reconstruir. O que está acontecendo agora é a morte da empatia. Não, e está sendo doloroso. A gente não pode nem se despedir das pessoas mais. É horrível, horrível. Essa gente é isso Cadê mesmo. Cadê a Regina Duarte? É um absurdo isso, porque cultura é demais ela fazer um negócio desse. Não ia a público. Porra, Aldir Blanc, Moraes, o que é isso? E o Migliaccio, que trabalhou... O Migliaccio. Foi colega dela. Terrível. Ela mais uma que se destruiu chegando perto de Bolsonaro. E ela vai ser espirrada agora. Fala, Miguel, e daí eu vou bate-papo, e daí eu vou para as charges de vocês também. Essa cultura que não chega a ser uma cultura, é uma não cultura da destruição, né? Porque eles não dizem o que querem, e a gente sabe muito bem o que eles não querem nada. Quer dizer, tudo que já existe tem que ser destruído, mas eles não propõem a construção de nada. É a cultura predatória, é a destruição, é o não, é a anulação para que o fascismo possa se estabelecer. É a arte de cápsulas de bala. Exatamente, a história mostra isso. Que é a imagem que eles fizeram lá para o partido. A arte de cápsulas de bala. Exatamente. Miguel Arueira, seguindo aqui, deixa eu ir para o bate-papo um pouquinho. Estamos ao vivo aqui, tem gente perguntando, está ao vivo? Está ao vivo, aqui. É 18h01 do dia 5 de maio de 2020. Estamos aqui. Cristiano dizendo, cara, quanta elegância, categoria e sabedoria, baita programa, gratidão. Obrigado, Cristiano. Vou ler aqui. Leopoldo Kasswiner dizendo, os grandes estão desistindo do Brasil. Ana Paula Paz de Paula, verdade, Arueira, é toda uma mentalidade a ser combatida. Adriana Cópio dizendo, Miguel, corretíssimo. Fábio Gustavo Pontes Martins, a questão primordial não é o plano de saúde, mas a inexistência de uma saúde pública de qualidade. Isso a gente pode até
também relativizar, porque o SUS está segurando a bronca gigantesca no país, né? A gente sempre reclama e tal. A gente Parabéns, também, a gente embarca. Parabéns o quê, Aroeira? Parabéns para o SUS. Eu falei SUS, né? o tempo todo. Pois é. O SUS é uma coisa que a gente tem. A gente tem ainda. Que é raro no mundo encontrar alguma coisa. Raríssimo. Ia ser destruído, né? Ia ser destruído pelo Mandetta, que agora eu acho que reverteu muito isso. Graças a Deus, reverteu. E graças aos médicos e enfermeiras e profissionais. Reverteu. Gente, vamos fazer uma sequência das charges aqui, começando com Miguel Paiva. Aqui é o Bolsonaro de bermudinha aqui, ô Miguel? É o rei dos bolsominions. Ei, careca, quem manda aqui sou eu, é o Alexandre de Moraes, naquela história lá ele impediu ramagem. Aqui, essa turma está abusando. Linda essa aí, hein? Linda essa, né? Quero que lindo desenho. Não, esse é o Pedro e esse é Deus, né? Pedro de óculos, o Pedro de óculos. Pedro de óculos, é o bicho grilo. Exatamente. Mas aqui, ó, 1º de maio, se correr o patrão pega, se ficar o vírus come. Miguel Paiva. Arrebentou, muito bom. Não é nem aqui, essa aqui, mais... Eu até contei para o Aroeira isso aí, eu fiz uma liquidação de charge, porque tinha muita charge sobrando. Tinha muita charge sobrando. Muita charge acumulada, né? Eu juntei as 4. Só liquidação para renovar o estoque. Exatamente. E ainda tem guardado aqui. Não consegui dar conta. Passando aqui. Essa é muito boa. Acho que é só uma imagem, né? Eu estou seguindo aqui o Facebook. Essa aí. Uma delícia. Né? Essa aqui é um conto. Me pediram para eu continuar a história, para continuar o próximo capítulo, entendeu? Tem essa fábula da casinha da direita à casinha da esquerda. Maravilhoso, sempre delicado. Aqui são as carreatas depois da pandemia. Depois daquela carreata que eu fiquei indignado, que eu achei que todo mundo ali vai pegar o coronavírus, todo mundo vai morrer, né? Porque não há a menor dúvida. Aí fez cemitério de automóveis, né? Cemitério de automóveis, exatamente. Aqui é o Bolsonaro surtando, né? E derretendo também. Bom, tinha muitos assuntos. Aqui o que... isso aqui é o... Olha o Joca Oppi. É o Joca. Olha que linda essa foto do Joca. Joca camuflado, mimetismo. Aqui é a do Migliaccio, né? Que a gente do Migliaccio, né? E essa aqui acho que é a última, né? Não é. Exatamente, a posse mais rápida de hoje. Essa é a de hoje? Beleza. Vamos já para o Aroeira, porque a gente já está passando do tempo aqui. Deixa eu só pegar aqui o... Estamos passando dos limites. Porque não é legal a gente ver a sequência das charges, porque a gente faz uma sequência também histórica da última semana, né? Aqui a Polícia Federal do Bolsonaro, né? O cachorrinho. Eu fiz uma sequência, começava com o cachorrinho abanando o rabo e depois chegava. Tem aqui. É verdade, que bonitinho. Começa com o cachorrinho abanando o rabo. Não, aqui seguinte, é o neto. Esse é meu netinho. O neto do Aroeira, desenhado. Meu netinho. A do outro do cachorrinho eu não vou conseguir achar. Deus que abane a cauda. Não, desde que abane a cauda. Desde que abane a cauda, qualquer um. E aí, quando o novo ministro da Justiça, né? Aí a bomba do corona, não vai jogar a bomba do corona na mão do Bolsonaro seu. Você está mudando o desenho do Bolsonaro, né? Eu volta e meia vejo uma foto interessante mostrando um aspecto da alma dele. Essa aqui, por exemplo, é a última foto que você viu dele, né? Exatamente. Bem zumbilândia. É a última radiografia que eu vi da alma dele. Essa maravilhosa, com esse olho... Maravilhosa. Essa também... É a sequência daquela, né? Não assino carteira. Mas quer que o pessoal vá trabalhar. Isso é quando... perguntando se o Moro tem essa bala toda na agulha. Pois é. Estou achando que não tem, não. Estou achando que está meio... Essa aqui, e sim, essa é da onda, né? Essa é um filme interessante, é uma ideia assustadora, e acontece. É o que ele está fazendo. Ele surfa naquela pequena multidão dele ali. Se a gente parar, eu botei a imprensa aí de propósito, se a gente parar... O detalhe da imprensa aqui do lado. Aqui, o Aldir. Esse é o Aldir. Né? Esse eu fiz há uns 11 anos atrás, o Aldir, para a Banda de Ipanema. Mas depois eu falei assim, não, o Aldir merece um retrato no Capricho, aí que eu fiz aquele outro que você... Esse aqui, mais novo, lindo.
Emocionante. Uma foto bonita com a luz de palco daquelas. Luz de palco é sempre bonita, né? Eu acho isso Muito legal. Bom, a gente... Vamos fazer aqui as últimas considerações para encerrar esse Távola aqui. Tão bacana, tão gostoso conversar com vocês, como sempre. Pensando o Brasil, esse Brasil que vai... Tem um Brasil que vai se despedindo da gente, nós não podemos nem nos despedir dele. Isso. Então, desse isolamento que a gente está vivendo, é um isolamento que não é só isolamento físico, é isolamento simbólico. A gente está bloqueado, né? Simbolicamente para poder congraçar, para poder... porque a relação digital ela é interessante, ela é importante, ela está sustentando alguma coisa nesse momento, mas realmente não dá conta de tudo. O Bolsonaro, por um lado, ele está montando, ele quer a guerra, a conflagração. A gente está vendo que isso está sendo constituído no país, esse fantasma que sempre teve escondido do anticomunismo violento. Por outro lado, a gente vê setores democráticos ainda tentando se organizar, ainda com um nível de perplexidade muito alto. Vou deixar para vocês fazerem aí considerações dessa conjuntura para a gente encerrar o nosso Távola Quadrada. Quem começa? Aroeira? Miguel? Pode ser. Miguel, Vai, você prefere? Não, Quer tirar no palitinho? Vamos tirar no palitinho. Para o ímpar. Pode ir. Eu acho que o que você falou, Conde, desse isolamento compulsório que a gente está vivendo, ele tem dois lados, né? Ele pode ter um lado muito ruim, inclusive, desse isolamento ser o prenúncio de um final dramático, entendeu? De uma situação que a gente não consiga mais sair dela, entendeu? Justamente numa hora que a gente está isolado, esse país se transformar em alguma coisa que a gente não consiga mais chegar nele. Por outro lado, ele pode ser justamente um momento, como eu falei antes, um momento em que as chamadas forças democráticas reflitam e encontrem força suficiente para, juntas através das instituições, ou do voto, ou do que for, do Congresso, do Supremo, do que for institucional e democrático e republicano, consigam reverter um quadro que não faz uso dessas forças, entendeu? E aí que reside o problema, porque aí a gente pode chegar num ponto, como você mesmo falou, de ser muito tarde. Eu acho que nunca é tarde, mas pode ser mais tarde do que a gente gostaria que fosse. Eu acho que é isso que a gente não pode deixar de pensar e cada um fazer a sua parte. Não adianta a gente querer ir para a rua, nem ir para o Congresso, nem ir para o Supremo. Eu acho que cada um faz a sua parte, a gente faz a nossa aqui, desenhando, falando, escrevendo, e que cada um faça a sua, porque é fundamental a gente defender o que resta desse país, porque o que resta ainda é muito, e ainda a gente será capaz de reerguê-lo e de fazer de novo o país que a gente sempre gostou, que a gente sempre curtiu. É importantíssimo isso. Eu acho que é um momento de reflexão, produção do pensamento mesmo e de estratégia. Porque, como todos nós estamos percebendo, a nossa capacidade de ação é reduzida nesse momento. A gente não tem a possibilidade da ação em local, ação de gente na rua. Sempre foi uma das principais ferramentas de qualquer processo revolucionário ou mesmo de transformação. Eu não tenho ilusões quanto ao tipo de acordo que vai sair disso. Se a gente conseguir um acordo relativamente civilizatório, com pouco recuo, ou que pelo menos se permita voltar ao trilho da democracia normal, já é um grande sucesso para os tempos que estão vindo. Porque, como vocês estão vendo, todo mundo está vendo, a tentativa do Bolsonaro de fazer um golpe é, em parte, assustadora, importante e perigosa, mas é, em parte, também desespero dele também. Ele não consegue entregar nada do que prometeu, achou que era fácil e não é. A própria elite que o elegeu está completamente fragmentada e rachada. Então, eu acho que, nesse momento, é hora de trazer uma parte dessa elite que elegeu o Bolsonaro para o lado de cá para tirá-lo daí. Qual é o acordo possível? Nós vamos ter que botar na mesa as cartas que nós tivermos, para usar uma expressão mais palatável. Mas vai precisar de conversa política. No momento, a ação revolucionária, a ação concreta, a ação armada, não tem sentido para a gente, nós não vamos nem sequer à rua.
Eles estão se armando? Estão. O processo ele vai e vem. Bolsonaro conseguiu avanço, recuo, e nesse momento, nesse tipo de vácuo e pequenas janelas, eles aumentaram em coisa de 20% o consumo de munição, pelo que eu estava lendo há uns meses atrás aí. Isso é importante, porque representa também um aumento de armas nessa proporção, pelo menos, e isso é perigoso. Se deixar, vão chegar mais longe. Esse exército bolsonarista, que quer ter uma arma nesses 20 e tantos grupos que a repórter está, gostaria muito, mas a arma não custa 200 contos. A arma custa 3, 4, 5 mil reais, dependendo. As condições, gente, não são boas, mas não são tão horríveis. Ainda dá tempo de reagir. E eu ainda continuo achando que a ferramenta que a gente ainda tem são as instituições. Quando esse isolamento social diminuir, a gente tem que começar a bolar maneiras de ir para a rua. De ir para a rua para pressionar. De fazer a pressão certa no lugar certo. Um pouco de inteligência vai ser necessário. Um pouco não, muita. Muita inteligência, porque só ir de peito aberto para a rua agora vai ficar doente e provavelmente vai levar uma surra tremenda. Inteligência demais pode atrapalhar também, hein, Aruero? Não, olha, dificilmente a inteligência vai atrapalhar nesse momento em que a gente precisa de ciência, sabedoria e juízo. Olha bem, todas as três coisas compatíveis com a inteligência. Avançar para a ponta da baioneta não é compatível com a inteligência. Nem eu farei isso nunca. Bom, muito bom. Vocês percebem que eu estou ainda não totalmente convencido disso. É só pensar na Revolução. A gente adora a Revolução Cubana, a gente adora. Talvez, então, tivéssemos que revogar a Revolução Cubana, porque foi na ponta da baioneta lá, né? Mas, desculpa, num momento específico da realidade. Mas é que o nosso momento específico está se especificando muito nessa arte. Outra especificação. Pô, as pessoas vão morrendo. Aí, enfim, se você tem estômago para aguentar isso um tempão... Não, Conde, mas assim, mas isso não muda com a indignação. Eu estou vendo a gente indignada e elas continuam indo para a rua e morrendo. O que está faltando no que a gente está fazendo? Bom, eu sei... Pergunta para o próximo. Eu sou que nem a redação do Enem. A redação do Enem é assim. Você tem a norma culta, a proposta na norma culta, a coesão, coerência, o tema, mas você tem que deixar uma proposta. Eu sempre deixo uma proposta. A minha proposta é, em primeiro lugar, não afinar, não se acovardar diante, que nem aquela ciclista que foi lá e peitou o agressor dos enfermeiros em Brasília, esse tipo de atitude. Agora, o tom, evidentemente, na praia que me cabe, na praia da linguagem, né? Você tem que subir o tom e parar de acreditar tanto na índole maravilhosa do ser humano, porque isso é... Mas eu não acredito nisso, pelo contrário, eu sou o primeiro a desacreditar. Eu sou o primeiro. Eu só queria lembrar você que a ponta da baioneta cubana foi uma resposta à ponta da baioneta do regime cubano, que existia antes. Eles não tinham baionetas. Eles não tinham baionetas. Baioneta é só uma metáfora, deixa de ser O exército tinha baioneta. O exército cubano tinha baioneta. A Revolução Cubana respondeu ao governo ditatorial de Cuba, entendeu? Usando a mesma linguagem, entendeu? Não é uma coisa que brotou assim, brotou porque era uma situação realmente dramática, entendeu? E eu não acredito no ser humano, não. Eu não acredito no ser humano. Eu acho que o ser humano é um acidente de percurso. Só isso. É o que deixou ali o Migliaccio. Agora, a gente não pode levar... Eu acho que existe literalização do discurso que é deletéria, tóxica. A gente aponta caminhos. O discurso não precisa ser literalizado o tempo todo. Tá chamando a luta armada. Não é isso. É para você raciocinar, é para você pensar, para você refletir. Não é para você seguir cegamente. As pessoas estão com uma necessidade de um norte. Elas querem que alguém que faça uma live e fale assim, não, você vai fazer isso e você vai fazer isso. Não. Eu quero que as pessoas pensem a respeito dessa situação. É isso. Não criar tutela, não criar gente, igrejinha, esse tipo de coisa. E eu vou continuar, enfim, debatendo, inclusive ouvindo o outro lado, evidentemente, do lado que eu já estive, que é o lado digamos, de baixar a poeira, de conversar, de articular
que eu estou vendo que isso não está dando certo nesse momento no Brasil, mas eu posso espero estar errado, né? Eu não sei se é o método de diálogo, mas sim o conteúdo, o fato do discurso não estar mais funcionando. É uma questão da linguagem, né? Queridos, muito obrigado. A gente passou bem do tempo, porque é sempre um prazer falar com vocês. Miguel Paiva, dá aquele sorriso do Joca. Cadê o Joca, Miguel Paiva? O Joca está aqui no sofá dormindo. Está aí do lado, né? Dormindo. Arueira, cadê os gatinhos? Dormindo também, é o que eles fazem melhor. Tá todo mundo... Gato adora uma quarentena, né? Gato... Adoro. Aqui está fazendo um frio danado. Essa noite fez 7 graus, pô. Já estou de casaquinho aqui também. Olha só. Muito frio. Queridos, um beijo para vocês. Beijo para todo mundo. Beijo para vocês. Tchau, pessoal. Aqui, mais uma vez. Até a próxima. A gente se encontra. Vamos ver se no fim de semana a gente faz alguma brincadeira. Vamos. Legal. Maravilha. Tchau, pessoal. Beijo para todos.